A vontade de dizer para ela, sai de perto de mim, vai-te embora, era muito, muito grande, porque naquele momento ela estava me irritando, estava me deixando muito irritado. Olá, tudo bem com você? Eu sou Ricardo Lima, terapeuta holístico integrativo, e eu quero aqui nesse vídeo compartilhar a minha experiência espiritual na minha conversão à igreja evangélica. Aqui você não tem obrigação nenhuma de acreditar no que eu vou compartilhar. Meu único intuito aqui é de compartilhar a minha experiência, porque talvez pessoas estejam hoje passando pelo que eu passei no passado. E possa ser que esse vídeo auxilie essas pessoas, tá bom? Então, tudo começa quando eu conheci a minha companheira, Kátia, e no período que eu conheci ela, eu era alcoólatra, e eu estava num nível tão alto de dependência ao álcool que eu só conseguia dormir se eu bebesse alguma coisa. E o que é interessante é que às vezes a gente vê pessoas que são alcoólatras que não têm condição financeira sequer de comprar. A gente chama aqui no Ceará uma dose de bebida, não sei como é que você chama aí no seu estado, mas elas estão bebendo. Quando a gente se torna viciado em alguma substância, a gente faz de tudo para consumir aquela substância, inclusive entrar na mente das pessoas para que elas possam nos auxiliar. Então, isso eu fazia e fazia muito bem. Eu entrava na mente das pessoas ao ponto delas pagarem bebida para mim. E assim, o que acontecia? Eu conseguia dormir. E um belo dia, sem nenhum tostão no bolso, cheguei no calçadão do Novo Maracanã, e o que foi que eu fiz? Eu conversei com alguns colegas meus e consegui que alguém pagasse uma caipirinha para mim. Caipirinha é uma bebida aqui no Ceará que ela consiste de cachaça, leite condensado, limão, algumas pessoas colocam açúcar, então ela se torna muito doce. Grave bem isso, ela é doce. E eu, sem nenhum tostão, consegui aquela caipirinha, o meu troféu. Sentei no banco, eu vou beber isso aqui devagarzinho, vou sentir cada gosto, porque eu não tinha dinheiro. E era a única coisa que eu podia beber ali. Foi quando a minha companheira, a Kátia, sentou ao meu lado. E na hora que ela senta ao meu lado, a minha mente ficou louca. O que essa mulher está fazendo aqui? Ela devia ir embora, ela deveria sair daqui. Isso só na mente. E ela começou a conversar e tal, tudo bem, e eu segurando aquela bebida, e meu Deus do céu, ela não vai sair daqui. E ela começou a falar de Jesus, e caramba, que papo chato. Não vejo a hora dela sair daqui. E eu não tomava uma dose por respeito a ela naquele momento. Foi quando eu resolvi tomar uma dose para ver se ela se mancava e saía dali. E o que acontece? Eu tomei uma dose e ela não saiu. E aquilo estava muito, muito gostoso. Aí eu resolvi tomar outra dose e ela não saiu. E ela ficou falando, Jesus é bom, a gente é muito amado por ele, e falando do amor de Jesus. E chegou um tempo que eu vou dar um fora nessa menina para ela sair daqui. E aí, o que você está achando desse meu relato? Eu quero te pedir algo muito importante para mim, mas para você é completamente de graça. Por gentileza, se inscreve no meu canal, e se tiver gostado do vídeo até agora, marca em curtir. Não esquece de clicar no sininho, porque nos próximos vídeos você vai ser notificado ou notificada. Essa menina, para ela sair daqui. E foi quando eu tomei uma dose para tomar coragem, e na hora que eu ia tomar essa dose, ela disse assim: por que você não para de beber? Quando ela falou isso, eu fiquei muito, mas muito irritado. E eu decidi tomar uma dose e mandar ela sair de lá. Sai daqui que você veio, eu nem te chamei, você chegou aqui, já está me irritando.
Pessoal, sem brincadeira nenhuma, quando eu tomei essa dose, depois que ela falou, porque tu não para de beber, essa caipirinha que no início estava completamente doce, ela passou a se tornar completamente amarga, algo muito, muito nojento. Quando eu coloquei para dentro, me deu ânsia de vômito, estava tão ruim, mas tão ruim, que no mesmo instante que eu tomei uma dose, joguei o copo restante fora. E aquilo dali me chamou a atenção, está acontecendo alguma coisa. E comecei a observar o que ela estava falando. O que acontece? Ela me convidou para mim ir para a igreja. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu disse a ela que eu ia, só que ela não acreditava que eu iria. Isso era um sábado. Quando foi no domingo, que a gente tinha acertado de ir, eu tinha esquecido, passei o dia todinho esquecido de que eu iria para a igreja e teria esse compromisso. Mas quando deu próximo ao horário de ir para a igreja, eu me lembrei. E eu me lembrei, coloquei uma roupa e fui para a esquina e fiquei esperando na esquina da casa dela. E ela quando veio, ela não acreditava que eu estaria ali, mas eu estava. Engraçado. Aí a gente se juntou e a gente foi para a igreja. E eu atrás de entender o que estava acontecendo comigo naquele momento, que muitas coisas estavam acontecendo de estranho depois de eu ter jogado aquela bebida fora. Pessoal, quando eu cheguei na frente da igreja, que eu fui entrar na igreja, eu vi uma voz dentro de mim, que essa voz dizia assim: há muito tempo eu estava te esperando. E eu fiquei fascinado com aquilo que eu ouvi dentro de mim. Eu olhava para um lado, para o outro e fiquei lá sentado. E baratinado, sem entender o que estava acontecendo, terminou o culto. Quando terminou o culto, eu perguntei a ela: vem cá, quando é que ela vai chamar? Aliás, perto de terminar o culto, quando é que ela vai chamar para a pessoa aceitar Jesus? E a Kátia disse: não, ela já chamou. Pessoal, eu não notei. Eu não consegui notar. Estava tão focado em coisas que estavam acontecendo naquele momento, naquela reunião, que eu me desconectei por completo do que estava acontecendo no altar. Eu estava refletindo sobre a minha vida, sobre algumas coisas que eu cometi que não eram convenientes, não eram corretas. Alguns momentos maravilhosos que eu tinha na minha vida, estava tendo assim um repeteco, enquanto estava tendo o culto, estava tendo um repeteco ali da minha vida. Foi um momento assim muito, muito marcante para mim. E eu disse para ela o seguinte: caramba, quando é que vai ter reunião de novo? Ela disse: quarta-feira vai ter reunião. Então eu vou, quarta-feira eu vou. Eu estava tão sedento por aceitar Jesus, que quando foi na quarta-feira que a gente foi, quando a pastora a pastora Cristina, inclusive, um abraço, um beijo no coração dela, quando ela fez a oração inicial, depois de cantar alguns louvores, eu estendi a mão, ela perguntou o que era, e eu perguntei: quando é que vocês vão chamar para aceitar Jesus? Isso no início do culto. A mensagem não tinha sido nem transmitida ainda. E ela: meu filho, é mais tarde, mas você quer? Eu disse: eu quero. E eu fui naquele momento e aceitei Jesus. O que você está achando desse meu relato? Eu tenho um e-book. Esse e-book é a Jornada do Novo Convertido. Olha, eu tive uma dificuldade muito grande quando eu aceitei Jesus, passei muitos perrengues, e com essa minha experiência eu resolvi criar esse e-book, a Jornada do Novo Convertido. E eu te convido a adquirir esse e-book. O link se encontra aqui na descrição e eu vou deixar fixado no primeiro comentário, momento, tá bom? De aceitei Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: a minha vida transformou completamente depois desse momento. Mas
foi para algo não muito bom, porque eu comecei a enxergar aonde eu estava pisando, qual caminho eu estava seguindo, né? Dizem no vocabulário evangélico, as minhas escamas nos olhos estavam caindo. E eu comecei a notar realmente aonde eu estava, qual era o caminho que eu estava seguindo, e não era um caminho muito bom. E assim, tive depois dessa, muitas outras experiências maravilhosas. E o que acontece? Isso fez com que eu conseguisse me fortalecer e isso fez com que eu conseguisse mudar por completo a minha vida. Então, esse é um pequeno relato sobre a minha conversão que eu queria compartilhar com vocês. Depois daqui para frente o negócio se aprofundou por completo, porque foi quando a minha vida eu tive que decidir qual caminho eu iria seguir. Isso eu vou deixar para compartilhar com vocês no próximo vídeo. E essa foi a minha conversão. Como eu disse no início, você de forma nenhuma aqui é obrigado a acreditar. Eu estou só compartilhando uma experiência espiritual que eu tive. E eu te peço, por favor, compartilhe aqui nos comentários como foi a sua experiência na sua conversão. Para mim, eu vou ser muito franco, para mim foi algo marcante e isso me ajudou muito a ser quem eu sou hoje, tá? Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade que Ele me deu e por eu me permitir tomar essa decisão, ok? Então, gratidão por você ter ficado no vídeo até agora. Não se esqueça, por favor, de se inscrever em nosso canal, de clicar no sininho para que você seja notificado ou notificada nos próximos vídeos. E se tiver gostado desse vídeo, por favor, clique em curtir, tá bom? Isso é muito importante para a gente. E não se esqueça, o e-book A Jornada do Novo Convertido, ele se encontra aqui na descrição desse vídeo e vai ser um divisor de águas nesse seu novo caminho, nessa sua nova jornada. E é também para pessoas que já têm experiência na igreja e querem auxiliar essas pessoas que estão chegando agora nessa jornada, tá bom? Um forte abraço, muita paz, muita luz, Deus te abençoe.